Olha só, rapaz, vocês gostaram, então vamos lá falar mais um pouco sobre Breaking Bad. Enquanto vocês estiverem comprando a ideia, eu tô aqui voltando, fazendo essa ideia funcionar, tá? A meta desse vídeo, gente, é 20 mil views, só isso. E aí a gente continua fazendo aqui resenha episódio a episódio. Posso contar com vocês? Te peço também para se inscrever no canal e deixar aquele like, tá? É evidente que esse vídeo tem spoilers de Breaking Bad. Esteja avisada e esteja avisado, pois. E agora vamos lá falar sobre o segundo episódio. O episódio começa exatamente de onde o primeiro terminou. Assuntos inacabados que parecem normal hoje em dia nas séries, mas vamos lembrar que Breaking Bad é de uma época que ainda estava em transição ali com relação ao lance das séries procedurais, né? Ou seja, uma história fechada a cada episódio, e as séries com grande história, que a cada episódio a grande história avançando, por mais que temas específicos também fossem sendo abordados e fechados naquela semana específica. O tema trabalhado no segundo episódio fica claro logo na primeira cena que o Walter White aparece dando aula. Segundo ele, né, vários elementos químicos têm dentro de si uma propriedade de ter uma dosagem boa e uma dosagem má, uma dosagem ruim. Se você usar um lado do elemento para um tratamento, pode ajudar, por exemplo, na gravidez. Se você usar o outro lado, pode fazer com que a criança nasça com problemas. Por todo episódio, o Walter White vai conhecendo cada vez mais esse seu outro lado, desse seu elemento químico, esse WW aí, né? Mesmo que o lado dominante ainda seja o relativamente sensato, vou colocar dessa maneira, né? Aos poucos é que ele começa a praticar microexplosões que vão impactando na maneira dele de agir com o amigo e também com a esposa. Depois da cena de sexo, que parece ter assustado e muito a Skyler, é interessante como a família não consegue ter um café da manhã tranquilo, né? A Skyler, que no café da manhã do episódio passado movimentava a conversa, falava isso, aquilo, outro, e era o aniversário dele, agora não consegue dar vazão ao bom humor do marido. O filho também não sente interesse de imediato ali nos papos propostos, e aí a coisa fica... parece que tá errado, né? Eles não compram o papo da fotografia, do sutiã, do decote, nada, não compram nada. O clima é tão estranho que o telefone toca e não há ação, ninguém vai atrás dele. É como se a Skyler estivesse tentando entender quem é aquele cara novo que chegou ontem à noite na sua casa, transou com ela e dormiu no chão do banheiro. Não faz sentido? Pra ela ainda não. Walter e Jesse estão no deserto também, terminando a cena do episódio anterior. Note uma tônica do episódio. Walter vai se afastar de Skyler, ao mesmo tempo que vai se aproximar de Jesse. Os dois vão ter discussões bobas de casal e vão se tornar literalmente cúmplices. Enquanto isso, uma barreira é criada entre o Walter e a sua esposa. Depois que o dono do trator puxa o trailer de volta da dupla ali, ele recebe dinheiro sujo, mas também um dinheiro encharcado, feito por Walter e Jesse. Seria então, talvez, uma antecipação de um dos próximos grandes assuntos da série? Eu acredito que sim. Se os desafios agora estão em se livrar de corpos, daqui a pouco será lavar a quantidade absurda de dinheiro que virão a ganhar. Outro ponto também que já é antecipado. Walter White serve como orelha nesse episódio, perguntando várias vezes pro Jesse como que funciona esse mundo do crime. Esse Crazy Eight, qual é o tamanho dele? Qual é a estatura dele, né? E aí ele vai tentando entender esse mundo, se baseando muito no cinema, nas séries, né? Então tem, quer queira, quer não, um pouco de metalinguagem aqui. Já no trailer, enquanto o veículo não pega, o Walter mostra o seu lado confiante, pensando positivo mesmo com a ignição que teima não funcionar. E isso é o exato oposto do Walter White que a gente conheceu no episódio passado. Outra tônica aqui. O Walter White, na vida de Walter White, é de um jeito. O Walter White, nesse contexto, é outra personalidade. Tanto que ele estoura com o Jesse, a voz muda, e começamos a conhecer um pouco mais desse outro lado do Walter, né? Conforme justamente ele ensinou na sala de aula. O Walter fala pra Jesse que eles devem seguir caminhos separados depois daquilo ali ser resolvido. A fotografia dá um show enquadrando os dois com uma estrada só, uma estrada de um caminho só à frente deles. Como quem diz, cara, não é isso que vai acontecer. Vocês agora estão no mesmo caminho. Ambos viram para trás ao mesmo tempo quando o corpo começa a se mexer. É como se ambos estivessem carregando o mesmo fardo. O take é parecido também com o take final, quando os dois conversam sobre a banheira destruída, com a câmera também de trás, e sempre focando nos dois. Sempre que o episódio pode, ele coloca os dois juntos em tela, dando uma ideia de retroalimentação constante. Quando eles não estão em tela, sempre tá um ligando pro outro. Ou seja, eles não querem que os nossos olhos se desprendam dessa dupla
enquanto dupla. E isso a revelia da Skyler, que ela fala lá na frente pro Jesse Pinkman: fique longe dele. Realmente ele deveria ter ficado longe dele. Na cena da escola, outro detalhe que começa a perceber: aos poucos, a vida e as decisões do Walter começam também a impactar na sua performance como professor. Se ele teve uma noite de sexo diferente, alucinante, aquém do normal, mostrando a adrenalina agindo de maneira diferente no seu corpo, talvez provando pela primeira vez essa adrenalina, a vida comum de professor é o oposto disso, né? Ela vai ficando distante, vai ficando boba. Na cena da prova, o Walter dá até um leve surto, porque ele tá desconectado daquela realidade. Depois ele se toca que tá ali de volta naquela realidade, né? E aí ele de fato se recompõe. Então são várias formas de mostrar como aquele outro lado do elemento químico começa a dominar o personagem. E antes de sair da escola, o Walter pega o elemento químico que vai desintegrar um dos corpos que estão com o Jesse. Importante aqui também notar que o Walter, desde o começo, já tinha um plano na sua cabeça, mas ou relutava para que um outro plano melhor acontecesse, ou não queria acreditar no que ele e os seus conhecimentos são capazes, né? Ele olha para as 2 garrafas lá dentro do carro, também com um certo pesar, como quem diz: cara, eu não acredito que eu vou fazer um negócio desse. Ele coloca a sua ideia em xeque, ele coloca a si mesmo em xeque, se você pensar bem. Crazy Eight foge pela cidade, o Walter dirige e escuta uma música que diz smile, né? Sorria. Breaking Bad adiciona um elemento que vai visitar vez ou outra, e nesse episódio visita demais, que é o humor. O Walter, ele vê Crazy Eight que, ao sair correndo, se esbarra numa árvore. Vince Gilligan tem uma mania muito interessante de pintar uma cena bizarra, concluí-la de uma maneira diferente da expectativa normal, de uma maneira diferente da esperada, né? Então, nós sempre somos conduzidos por caminhos meio estranhos aí da história. E aí a quebra de expectativa aqui parece até a de uma boa piada. A piada boa é assim, né? Ela vai levando você para um lado, vai conduzindo você, puxando você e puxa você para de fato fazer a punchline, né? A punchline é o Crazy Eight se jogando numa árvore. E isso acontece outras vezes aqui no episódio, tá? Com relação ao saco, né? Que ele leva pra matar o cara, o sanduíche, enfim, tem várias vezes que acontece uma parada parecida. Corta pra Skyler. Ela tá fazendo o que a polícia, na verdade, que o FBI, mais precisamente falando aí, não conseguiu. Ela encontra não só o telefone, mas o endereço do Jesse, o capitão cozinheiro. Essa definitivamente foi uma solução que não fez sentido e sim, vem com o furo. É difícil admitir, mas nenhuma série é infurável, nem mesmo o Breaking Bad. Mas ok, seguindo, né, e analisando o que temos a partir do furo, quer queira, quer não, nada mais é do que uma Skyler ali começando a juntar peças para tentar entender aquele novo homem que tá na sua casa. Tudo vai ser suspeito para ela. Tudo. Sabe quando você chega assim pra sua esposa, pro seu marido, quer que seja, você dá um presente aleatório e o que é que você aprontou, né? É mais ou menos isso que tá acontecendo aqui, só que levado a uma quinta potência, digamos assim. O seu personagem inicialmente vai ter o conflito de nos fazer duvidar da capacidade do Walter White de esconder as coisas, bem como também vai incomodar o fluxo da narrativa de um jeito que nenhuma ação do protagonista saia impune do sentimento de suspense passivo. Em resumo, o que acontece é: a série, né, Breaking Bad, Better Call Saul também, ela não cria necessariamente o clima, o ambiente de suspense, mas a desconfiança constante de um personagem, nesse caso é a Skyler, vai trazendo sempre esse sentimento como se fosse uma corda nos puxando pro centro do suspense, só que, como eu disse aqui, um suspense passivo. E muita gente, inclusive, nem sente, nem chega a sentir. Então, sempre que o Walter White vai avançando, a gente vai dizendo, se ele foi descoberto, e se acontecer isso, se acontecer aquilo. É mais ou menos essa a dinâmica da Skyler nesse momento aqui da série, tá? E aí vem outro elemento de humor, né? Ela pergunta o que é uma MILF, ao encontrar lá o site do Jesse. Desculpa o assunto chulo, mas se você analisar bem, ela pode ser encarada como uma MILF para algumas pessoas. Ou seja, desculpa de novo o assunto chulo, MILF quer dizer mãe que eu gostaria de... Você sabe. A partir daí o episódio vai se sustentar basicamente nas divergências e convergências de Walter e Jesse. Eles precisam resolver um corpo morto e precisam dar fim a um que sobreviveu. Tiram isso no cara e coroa da maneira mais infantil possível. E o Walter, teoricamente, fica com a pior das opções, que é matar.
Malaca do jeito que é, ele tenta uma melhor de 3, mas não consegue. Eu faria igual ao Jesse, igual ao Walter também, tá? Eu faria a mesma coisa. Não aceitaria, mas ao mesmo tempo também iria propor. E aqui um detalhe, o Jesse tá com uma das cores que mais vai aparecer na série, que é o amarelo, né? Na psicologia das cores, o amarelo vem sugerir juventude, leveza, mas também criatividade e otimismo, tá? E esses assuntos passam por aqui, né? Note como o Walter, ele pega um saco amarelo para servir como arma na sua decisão de matar o Crazy 8. E aí eu me pergunto, seria já a série ressignificando aos poucos a cor amarela dentro dessa história? Faz sentido. Via de regra, é só paleta de cores para o design de produção trabalhar. Mas o nosso trabalho aqui é achar o que às vezes os caras nem pensaram em colocar. E é isso que eu tô achando. Eu vejo que o amarelo surge como essa psicologia das cores aí, da juventude, etc. E essa juventude vai sendo quebrada. Eu vejo Breaking Bad e lembro muito de amarelo e verde, não sei vocês. São duas cores complementares que, nessa altura da história, representam Jesse e o Walter respectivamente. Mas aos poucos, se você perceber e lembrar da série, caso você tenha assistido, se você não assistiu ainda, assista com esse olhar, o Walter e Jesse também vão misturando essas cores. Eles vão utilizando amarelo, inclusive em momentos muito extremos. E aí, por isso, vão se tornando um só. Né? Que é o que começa mais ou menos nesse episódio. E são nessas cenas aí na casa do Jesse que eu tiro a ideia de que mais e mais a dupla vem parecendo um casal, dada as discussões que tem, que são discussões bobas e às vezes também discussões que refletem uma grande cumplicidade até com relação a coisas terríveis. Impressionante como o foreshadowing da Skyler de que o Jesse deve se afastar de Walter é um fato. Olha como o Walter bagunça a cabeça do Jesse e até mesmo a vida já teoricamente bagunçada do cara. Antes, parecia meio que uma bagunça organizada, né? Ou seja, ele tava num limiar meio aceitável das falcatruas que fazia. Agora não, cara. Agora é uma bagunça pela bagunça, tá? É só olhar a casa, é só olhar o caminho do cara nesse episódio. Enfim, nada vai seguir o caminho simples pro Jesse a partir de agora. Nada. Importante dizer, talvez eu sempre vá pender um tanto aqui pro lado do Jesse. Vocês vão ver isso acontecer e muito nas resenhas. Só que eu tenho que dar meu braço a torcer. Os dois, eles são complementares. Se o Walter dá soluções absurdas, como dissolver uma pessoa, Jesse também tem seus momentos de criatividade ao achar a tranca que vai prender o Crazy 8. Eu peço desculpas de antemão por sempre puxar a brasa pro lado da sardinha do Jesse e peço que vocês me equilibrem nos comentários. Outro detalhe na casa e também no episódio quase que como um todo. O Walter vai sempre sendo enquadrado com muita luz de um lado e pouca luz do outro lado da face. Tem essa cena, essa outra, essa daqui, essa da moeda na qual eles têm que decidir sobre matar ou desintegrar uma pessoa e por aí vai. No supermercado, Jesse tenta comprar a bacia que vai ajudar ele a executar a sua missão, né? E aqui mais um pouquinho de humor, e nesse caso humor físico. Simples, mas daqueles que servem pra gente soltar um risinho, sabe? Aquela respirada, né? Pelo nariz. É uma solução meio batraca do roteirista, porque isso vem pra tirar leveza de um assunto que deveria ser denso. E, como eu gosto de falar, se tudo é denso, nada mais é denso. Se tudo é drama, nada mais é dramático. Se tudo é comédia, nada mais é engraçado. Então Breaking Bad vai demorar e muito a deixar a densidade propriamente dita dominar um episódio inteiro, um episódio como um todo, né? Isso vai acontecer mais à frente, quando a gente já tiver estabelecido que, vez ou outra, nossas expectativas serão quebradas, vai vir um pouquinho de humor, vai vir uma reviravoltazinha. Se Jesse faz humor do lado de lá, o Walter também, ao escolher a sua arma, né? Dizem que a arma define o guerreiro, e matar sufocado com um saco pressupõe que o Walter não precisaria estar de frente para a vítima. Ele poderia fazer isso por trás. É bizarro, né, Walter? Deixa de ser... Ele tá querendo fugir a qualquer custo. Deixa de ser esse tipo de... Walter, se for pra fazer, faz, irmão. Não que eu queira que você faça. Não é isso. A cena que ele entra no porão com o saco amarelo poderia facilmente estar no filme de terror, tranquilamente. E nessa cena, nada de cara metade no escuro. É ele inteiro no escuro, só a arma do crime ali ao seu lado. Hoje sabemos que ele não matou, né? Pelo contrário, ele fugiu quase que covardemente, mas o episódio vendeu bem que, pelo menos naquele momento, ele estava certo do que ia fazer. Em vez disso, o que é que ele fez? Alimentou o cara e tornou mais difícil ainda a sua missão. Crazy 8 não gosta de pão com casca. E é
justamente como ele, o Walter White, prepara os seus sanduíches. A gente ainda não viu isso, a gente vai ver ainda. E olha só como os roteiristas são sagazes. O Walter agora está de frente de um bandido que está um pouco mais humano e mais parecido com os seus. E aí, Walter White, como é que faz, né? Enquanto Crazy Eight é humanizado, o Walter White é desumanizado. Mais humor, agora com papel higiênico, balde, álcool, e o nosso protagonista, veja você, que antes parecia todo certinho, tentando bolar um baseado e depois fumando esse baseado. E também há um espelhamento. Ele ficou chapado para ser mais fácil executar a sua tarefa, mas não executou. O Jesse mais à frente ficou chapado para executar a sua tarefa e executou. Às vezes, essa é a diferença entre o Walter e o Jesse. E vai demorar pro Walter ser aquele cara... aquele cara que bate, né? The one who knocks. Olha só que antagônico agora. O episódio, como eu já disse, está trabalhando a ideia do elemento que se transforma em qualidade a depender de como é usado. O Walter, enquanto teria que matar, acaba lidando com uma cena inteira que fala sobre vida. Ele tá lá para matar o Crazy Eight e na cena seguinte tá para saber o sexo da sua filha. E nota também que não vai acompanhá-la até os seus 16 anos. Ele para, suas ações mudam a partir dali, o episódio também muda um pouco. E ele tá todo o tempo agora puxando o lado ruim do Walter. Para ele, é o lado ruim que vai salvar os seus, né? Que vai salvar, inclusive, aquela que está prestes a nascer. Pensa ele, não sou eu que tô dizendo, tá? A cena do hospital planta mais uma pulga na orelha de Skyler. Rude, ele disse pra ela deixá-lo em paz depois de dizer, né, que tava comprando maconha do tal do Jesse Pinkman, etc. A cena rude serve pra duas coisas. Número 1, mostrar esse outro lado cada vez mais ascendente. Número 2, pra que ela realmente se afaste dele a partir do medo. Medo que ele, aos poucos, está testando, nessa volúpia que ele traz. É ele testando colocar medo nas pessoas. E a gente sabe que esse carinha aqui, ó, esse daqui, vai utilizar bastante o medo a seu favor. Os finalmente do episódio é uma das cenas clássicas de Breaking Bad. O teto com o resto do corpo despenca quase sobre as cabeças de Walter e Jesse. Ao mesmo tempo que a ciência se prova presente nessa história, também mostra como Walter teima em tentar menosprezar o Jesse e as suas decisões. Sendo que ele, o Walter, não conseguiu fazer o que a moedinha lá colocou no seu destino. O Jesse conseguiu. E como feito é melhor do que perfeito, eu sempre falo isso, o Jesse, ele foi mais do que perfeito, ele foi pretérito. Apesar do banheiro destruído, é bom dizer. A essa altura do episódio tá claríssimo como os dois agora não tem mais como seguir caminhos opostos. Se a cena inicial tinha uma estrada na frente dos dois, justamente quando o Walter sugeriu que eles fossem cada um para um lado, agora tem uma gosma que um dia foi um corpo. Os dois são cúmplices. E o destino não tem mais como dividi-los, mesmo que eles queiram. A questão é como vão resolver o outro problema, o Crazy Eight. Como que o Walter vai de fato pular o muro, né? E como também a máscara vai acontecer dentro dessa história, encontrada no finalzinho do episódio. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Eu te encontro semana que vem, agora um pouquinho mais cedo, na quarta-feira, meio-dia pra você almoçar comigo, tá? She-Hulk tá saindo nas quintas-feiras, então eu vou puxar Breaking Bad pra quarta-feira e aí ele tem um dia só dele. Então a gente se vê na próxima quarta. Um forte abraço em vocês, até a próxima e tchau.